Uma das questões mais recorrentes que nós encontramos quando nós estamos evangelizando uma pessoa, ou até mesmo um irmão ou irmã que são candidatos ao batismo, ou até mesmo aqueles que são recém-batizados, nós sempre nos deparamos com uma mesma questão. Como vocês podem crer em um profeta quando o Senhor Jesus Cristo disse em São Lucas, no capítulo 16, no versículo 16, a lei e os profetas duraram até João? Embora essa seja uma questão muito recorrente, há muito pouco material fundamentado sobre isso. E nós queremos, se Deus assim nos permitir, tentar elucidar o máximo possível através das Escrituras, a fim de encontrar uma resposta para essa tão importante pergunta. Poderia haver profetas no Novo Testamento? Poderia haver profetas nos dias atuais? Uma vez que Jesus categoricamente afirmou a lei e os profetas duraram até João? Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a você pegar a sua Bíblia e o seu caderno, a sua caneta e observar se vamos colocar um pensamento, algo pessoal ou uma interpretação, ou se vamos citar puramente e unicamente a Bíblia Sagrada. A primeira coisa que você tem que levar em conta é que esta pergunta ela tem duas respostas, porque ela depende muito do espírito de quem está perguntando. Há aqueles que amam a Bíblia e que sinceramente querem saber se isso é possível, se é possível haver profetas no Novo Testamento, uma vez que há uma afirmação tão taxativa de Jesus acerca disso. E isso é absolutamente normal, é perfeitamente bem que essa dúvida exista, e nós queremos, através da própria Bíblia, encontrar uma resposta. E sabemos que para este, uma vez que esta resposta for encontrada na Bíblia, eles crerão de todo o coração, porque é a Bíblia. Agora, há o outro grupo que, por não aceitar a palavra vindicada de um profeta, palavra esta que vai mudar a sua vida, que vai mudar as suas vestes, que vai fazer você renunciar aos seus próprios desejos carnais e concupiscência, eles se agarram a uma crença, a um falso credo, e isso conforta as suas almas, eles vivem qualquer tipo de vida que eles querem, rejeitando o homem vindicado por Deus para o dia, ou o profeta de Deus enviado para o dia. E nós queremos responder os dois grupos, se assim o Senhor nos permitir. Quando nós voltamos a São Lucas, no capítulo 16, no versículo 16, realmente é esta afirmação que está lá, da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. A lei e os profetas duraram até João Batista, o precursor de Jesus. Agora, se a sua questão é apenas encontrar um relato no Novo Testamento de que afirme que há um profeta de Deus no Novo Testamento, mesmo após uma afirmação como essa, isso pode ser facilmente respondido com um único versículo. Versículo esse que eu quero ler com vocês neste momento. Então, por favor, pegue a sua Bíblia, não perca essa citação. Atos, capítulo 21. Nós queremos ler aqui a partir do versículo 8. E você me acompanhe e veja se a Bíblia confirma isso. A coisa que eu gostaria, meu amado irmão, que você levasse em conta é que a afirmação de Jesus, preste muita atenção, essa que nós vamos repetir ao longo do vídeo, a lei e os profetas duraram até João, foi escrito pela pena de Lucas, certo? Lucas é o escritor, o evangelista Lucas. O mesmo Lucas que está escrevendo o livro de Atos, ele é o autor do livro de Atos. Então vamos ver o que esse mesmo evangelista vai escrever para nós aqui, em Atos, no capítulo 21, no versículo 8, que diz assim: E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Agora preste muita atenção no versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. E no versículo 11 vai dizer o que este profeta fez. Ele chegou diante deles, pegou uma cinta, atou a si e disse, referindo-se a Paulo, que quando ele fosse a Jerusalém, ele seria entregue nas mãos dos gentios. Então veja que o mesmo evangelista que afirmou no seu evangelho as palavras de Jesus, a lei e os profetas duraram até João, é o mesmo evangelista que no livro de Atos está dizendo que um profeta de Deus, por nome Ágabo, foi até eles e profetizou e deu a profecia do que aconteceria nos dias
de Paulo, né, o que aconteceria se Paulo fosse até Jerusalém. Bom, isso por si só é a Escritura e responderia de maneira rápida, destruiria qualquer argumento que diz que não há profeta no Novo Testamento, que não há profetas após João Batista. Entende, meu irmão? Mas claro que nós não queremos parar nesta única Escritura. A coisa que eu gostaria que você colocasse no seu coração e levasse isso em conta, você não pode separar essas duas coisas que Jesus colocou junto, certo? A lei e os profetas. Ora, se não há profetas depois de João Batista, também não há lei após João Batista, o que é uma coisa absolutamente anti-escriturística, porque a própria Escritura do Novo Testamento afirma que essa lei é real. Porque é muito simples, irmão. Olha, o pecado é a transgressão da lei. Quer ler uma escritura comigo? Abra sua Bíblia em 1 João, a primeira carta de João. Nós queremos ler aqui no capítulo 3. Eu vou encontrar aqui rapidamente para me ler aqui junto com vocês. Primeira carta de João, no capítulo 3. Eu quero ler o versículo 3. Então, 1 João, capítulo 3, versículo 3. Vamos dar uma lida aqui. Ó. Diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Versículo 4. Qualquer que pratica pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja, Jesus diz, a lei e os profetas duraram até João. Ora, se não há profetas no Novo Testamento ou profetas após João Batista, também não há lei após João Batista. Mas o evangelista João, aqui em sua carta, está dizendo para nós que o pecado é a transgressão da lei. Ora, se a lei não existe, então também não existe pecado. E se o pecado não existe, também não existe a graça. Se a graça não existe, também não existe a cruz. Foi inútil o sacrifício de Cristo na cruz. Porque aquele sacrifício vem exatamente para nos limpar do resultado da transgressão da lei, que é o pecado, e o salário do pecado é a morte. Vê como fica claro de que, não que Jesus mentiu em São Lucas 16, não é essa a questão. Jesus disse absolutamente verdade. O que é mentira é a interpretação posta por pastores e ministros denominacionais que, para negar profetas nos nossos dias, casam uma interpretação às palavras de Jesus. Se você tomar aquelas palavras dentro daquele contexto, unicamente como está, fica muito claro que Jesus não está afirmando de que não haverá mais profetas. Inclusive, se você ler São Mateus, capítulo 11, versículo 13, esta mesma passagem, está escrito assim, ó, a lei e os profetas profetizaram até João. Como nós vamos ler daqui a pouco. Guarde essa afirmação, que ela é muito importante. Então veja aqui, se a lei e os profetas duraram até João, e não há profetas após João Batista, também não há lei após João Batista. E a lei, a transgressão da lei, é o pecado. Por que somos pecadores? Porque transgredimos a lei. Ora, se não há mais lei, então não há mais pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. E se não há pecado, então também não há mais a graça. Porque a graça é o perdão do pecado, que é a transgressão da lei. E se não há graça, também não há o sangue de Jesus, não é a cruz, não existe a cruz do Calvário, aquilo foi absolutamente inútil. Entende, amado, como isso é longe da Bíblia, essa interpretação de que não existe profetas, baseada nessa afirmação de Jesus, é uma interpretação falsa e uma interpretação longe das Escrituras. É o que nós queremos discursar um pouquinho mais sobre isso. Olha, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse para nós, em São Mateus, no capítulo 5, escritura que também gostaria, meu irmão, que você encontrasse, São Mateus, capítulo 5, as palavras do próprio Jesus. E ele diz aqui, deixa eu me encontrar aqui na minha Bíblia para nós lermos juntos. São Mateus, no capítulo 5, eu quero ler o versículo 17, diz assim, olha. Versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Veja, o próprio Jesus está dizendo que ele não veio aniquilar, destruir. Ele veio cumprir o que os profetas do Velho Testamento disseram, porque Jesus é a culminação, a conclusão de tudo que os profetas profetizaram no Antigo Testamento. Ele veio cumprir toda a lei mosaica
A lei mosaica foi cumprida em Jesus. Não foi encontrado pecado nele. E o pecado é a transgressão da lei, a qual Jesus veio cumprir. Agora, no mesmo livro de São Mateus, dá uma olhada no que Jesus disse no capítulo 23, no versículo 34. Preste muita atenção nessa afirmação. Sempre que alguém disser para você assim, olha, os profetas, não existe profeta após João Batista, não haverá profetas no Novo Testamento, sempre leve essa pessoa a Atos 21:10 e sempre leve essa pessoa a São Mateus 23:34, aonde o próprio Jesus diz, portanto, eis que vos envio profetas. Essa não é uma afirmação alegórica, metafórica, é Jesus dizendo, versículo 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios, escribas, um deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Olha, perseguireis, açoitareis. Quem? Os profetas que Jesus enviaria. Diz, eis que vos envio profetas. Esse é o mesmo Jesus da afirmação de São Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Eu quero que você leia uma outra escritura comigo, com muita atenção. São Mateus, no capítulo 11. É uma escritura, alguns versículos, mas é importante nós lermos isso. São Mateus, capítulo 11, versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João. Veja, Jesus está falando sobre João Batista, aquele que, em São Lucas, está dizendo que a lei e os profetas duraram até João Batista. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Isso é Jesus dizendo. Mas então que fostes ver? Um profeta? Uma pergunta, um profeta? Sim, digo-vos, eu muito mais do que um profeta. Irmãos, guarde essa afirmação. Jesus está dizendo, vocês foram ver um profeta? Sim, muito mais do que um profeta. Eu vos digo, eu, Jesus, Deus em carne, muito mais do que um profeta. Porque este é de quem está escrito, eis que diante da tua face enviarei o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que João Batista, mas aquele que é maior no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Versículo 13, o que nós citamos. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Veja que aqui não está duraram, mas está profetizaram até João. Vamos seguir lendo. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então, duas coisas que eu preciso, irmão, que você preste atenção. Jesus Cristo disse acerca de João Batista que ele era um profeta. Jesus Cristo disse acerca de João Batista que ele era Elias. Ele era o Elias que havia de vir e ele era um profeta. Claramente na nossa escritura. Agora, vamos às palavras de João Batista, no Evangelho de São João, no capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha o que João Batista disse, segundo o relato do evangelista João. Eu gostaria de ler aqui em São João, no capítulo 1, aqui no versículo 19. Vamos ler? São João, capítulo 1, versículo 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? Agora, Jesus já nos disse que João Batista era Elias. Este é o Elias que havia de vir. Mas quando perguntaram a João Batista, disseram assim, és tu Elias? Ele disse, não sou. Jesus estava mentindo? Absolutamente que não. Ele era Elias. És tu profeta? Ora, Jesus já nos disse que João Batista é profeta, era mais que profeta. Mas João Batista respondeu e disse, não. Então o que você é? E ele respondeu no verso 23, diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta
Isaías, exatamente como Jesus Cristo citou. Mas veja aqui, Jesus disse que ele era mais que um profeta, sim, um profeta, mas mais que um profeta. Mas o próprio João Batista disse, não sou. Jesus disse que ele era Elias, mas o próprio João Batista disse, eu não sou. Porque um profeta não identifica-se a si mesmo. Se nós recebêssemos um profeta nos nossos dias, ele não bateria no peito e diria, eu sou um profeta. Ele não bateria no peito e diria assim, eu sou Elias. Como nós reconhecemos um profeta? Por suas características, que foi exatamente o que Jesus fez aos discípulos. Perguntando a ele, o que vocês foram ver? Vocês foram ver um homem bem vestido? O que era isso? Isso eram características que os dias atuais apontavam ser um profeta. Os fariseus jamais creriam que um profeta viria do deserto vestido de roupa de pele de animais. Eles queriam que os profetas nasciam dentro de suas sinagogas e dentro de suas organizações. Aí Jesus pergunta aos discípulos, o que vocês foram ver? Um profeta. Mais do que um profeta. Este é Elias que havia de vir, se vocês querem dar crédito, este é o Elias que foi profetizado que havia de vir. Veja, irmãos, que interessante. Então, é absolutamente possível que nós receberíamos um profeta nos nossos dias e nenhuma organização o identificaria. Porque a organização sempre pensa que Deus vai levantar no meio deles. A denominação sempre pensa que se Deus tem que fazer alguma coisa, sempre vai levantar do meio da sua igreja, no meio dos seus bancos luxuosos, no meio da sua grande estrutura, no meio dos seus seminários, que são cemitérios e não seminários. Mas nunca foi desse jeito. Todas as vezes que Deus levantou um profeta, sempre foi no deserto, sempre foi fora da organização. Deus sempre tratou fora de sistemas organizados, denominacionais, por mais que eles tenham a Bíblia no seu peito, debaixo do braço. E é exatamente porque os fariseus criam que Deus levantaria profetas no meio deles, é que eles não aceitavam um João Batista. Porque João Batista, você imagina um homem que tem a pele de uma ovelha em si, suando, que comia aquele mel silvestre, né, do deserto, se alimentava lá no deserto. De repente ele vem para a sociedade e ele aponta para Herodes ali, diz assim, não é lícito você possuir a mulher do seu irmão, isso lhe custou a cabeça. Ele apontou para os fariseus e disse, raça de víboras. Para pastores, para fariseus, para religiosos. Como que eles aceitariam uma coisa como essa? Isso era impensável, aquilo era o diabo para eles. No entanto, aquele homem era o verdadeiro profeta de Deus. Jesus disse que os profetas e a lei profetizaram até este homem. Agora, nós já mostramos no Novo Testamento que, sim, há profetas no Novo Testamento. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, quando o apóstolo Paulo ele faz a afirmação acerca dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 29, ele diz assim, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. É claro que há uma diferença muito grande, irmãos, nos tipos dos profetas, que nós não queremos pôr tempo nisso porque não é o nosso assunto. Há o profeta que é o profeta, o revelador, aquele que cumpre Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar esta coisa a seus servos, os profetas. Esse é o revelador, o profeta revelador. E há os profetas do dom da profecia, que estão dentro da igreja local. A igreja local deve ter profetas com dom da profecia. Quando nós lemos Atos capítulo 21, você se lembra que num verso dizia que as filhas de Felipe, as 4 filhas virgens de Felipe, eram profetisas. Elas não eram o profeta, elas eram profetisas. Mas Ágabo foi chamado de profeta. Ó, que coisa interessante. Então, há uma diferença entre profetas de profecia, do dom de profecia, e profeta, a qual Deus desce e fala pela boca dele, profeta revelador, como foi Moisés, como foi Daniel, como foi Malaquias, como foi Esdras, como foi Ezequiel, os grandes profetas do Velho Testamento, como foi João Batista, e como foi o profeta deste dia que foi profetizado nesta mesma Bíblia que nós cremos. Bom, quando você pega os teólogos, ou os pastores, os ministros, que colocam sua interpretação dentro do texto, eles sempre apontam da seguinte maneira, olha, o apóstolo Paulo disse que Jesus foi o fim da lei, que Jesus cumpriu a lei.
Mas, irmãos, veja que Jesus, quando ele disse em São Mateus 5,17, eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumpri-la. O que Jesus fez com a lei? Então você já sabe que a lei não terminou, porque Jesus não disse que terminaria, disse que durou até João, não disse que terminou em João. A lei, a transgressão dela é o pecado. Ora, quando você diz que a lei não existe, o pecado não existe. Amém? Eu creio que isso ficou claro. Uma coisa que eu gostaria que você atesse. A lei dizia, segundo Jesus disse em São Mateus, no capítulo 5, quem for pego em adultério será apedrejado até a morte. A vossa lei, a lei mosaica, dizia, não adultera. Aí Jesus vem e disse, mas eu vos digo, aquele que olhar uma mulher e cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela. Ora, Jesus aboliu a lei? Jesus destruiu a lei? Jesus eliminou a lei? Após Jesus não há mais lei? Muito pelo contrário, Jesus magnificou a lei. O adultério que você só iria morrer se você fosse pego ali no ato, o que muitos dos fariseus cometiam, mas nunca eram pegos no ato, então eles eram hipócritas, depois eles iam para dentro da igreja. Agora Jesus muda isso. Isso já não é algo de ser pego no ato, isso é algo entre você e Deus, quando ele diz, o seu coração, se você cobiçar, você já cometeu adultério com ela. Ficou melhor? Ficou pior. Porque a questão não é ser pego no ato, a questão é cobiçar no coração, o que acontece todos os dias com muitos daqueles assim chamados cristãos. Mas você não sabe, porque você não sabe o que está no coração dele. Jesus diz, a Bíblia diz, a vossa lei diz, a lei mosaica, não matarás. Mas eu vos digo, olha o que ele estava fazendo, ele estava magnificando a lei. Eu vos digo, se você odiar o seu irmão sem causa, e esse sem causa, há textos bíblicos que nem estão lá, nem há esse texto sem causa em muitas Bíblias, mas na João Ferreira de Almeida tem, aquele que odiar o seu irmão sem causa, já o matou. Você não precisa pegar uma faca e enfiar no peito do seu irmão, basta você odiá-lo. Basta você odiá-lo, você o matou. Ficou melhor? Ficou pior. Ficou muito mais grave, extremamente mais grave. Então a lei ela não foi destruída, porque Jesus não veio destruir, Jesus veio cumprir toda a lei em seu corpo, o que veio acontecer. Mas ele magnificou a lei, porque isso está em vigor hoje. Que se você olhar uma mulher e cobiçá-la em seu coração, transgredir esta lei é pecado. E dizer que isso não existe é dizer que a graça e a cruz não existe. Veja como isso é uma coisa absurda, antibíblica, anti-escriturística. Então, se você vai dizer que não há profetas, você também tem que dizer que não há lei, o que seria uma coisa extremamente louca do ponto de vista bíblico. Agora, quando nós tomamos Romanos capítulo 10, que veja que é o apóstolo Paulo dizendo isso, então é a Bíblia, é a palavra de Deus, eu gostaria de ler aqui Romanos no capítulo 10, que é uma escritura muito utilizada, irmãos, e utilizada de maneira errada, mas profundamente errada mesmo. Então, me dê sua atenção. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, olha, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles não se sujeitaram à lei de Deus, querendo a sua própria justiça. Olha que coisa atual que nós estamos vivendo, não é mesmo? No versículo 4, Paulo diz assim, olha, você tem a sua Bíblia, você pode ler. Está escrito assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí eles vêm e dizem, olha, o fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. A lei foi interrompida em Cristo, porque o próprio Paulo disse em Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. E ora, se não existe a lei, também não existe profetas. Mas isso é uma coisa de tão assim... Deus me ajude a encontrar palavras, porque meu objetivo não é agredir ninguém, é apenas tentar elucidar, mas, amados, quando você vai fazer um estudo bíblico, você olha, por exemplo, a palavra fim aqui é a palavra grega telos. Esta mesma palavra que aparece aqui em 1 Pedro, deixa eu me colocar assim, que aí você consegue estudar, amado. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 9, olha o que Pedro disse assim, disse aqui, 1 Pedro, capítulo 1,
Versículo 9. Pedro disse assim, ó, alcançando o fim da vossa fé e salvação das vossas almas. Olha, veja, a mesma palavra telos, a mesma palavra grega fim, telos, está aqui, ó, alcançando o fim da... Quer dizer que a nossa fé terminou? É o final da fé? Não, claro que não. O que Paulo está dizendo e o que Pedro está dizendo, utilizando a palavra fim, é quando você diz assim, olha, eu comprei este pneu a fim de colocar no meu carro. O fim deste pneu é colocá-lo no meu carro para ele rodar. Né? Qual foi o fim da compra desta mesa? Para ela ser utilizada ali. A palavra ali é a finalidade. Porque telos significa isso, a finalidade, ou seja, qual é o fim daquilo? Não o fim de destruir, de final, de acabar, não. Mas, no versículo 4, porque a finalidade da lei é Cristo, ou seja, o fim da lei, o seu objetivo, a finalidade, Pedro disse, o fim da vossa fé, não, a finalidade da vossa fé. Finalidade, telos, no grego, isso é o que a Bíblia está nos dizendo. É uma pesquisa básica de internet, você encontrará isso. Por que Cristo é a finalidade da lei? Porque toda a lei falou de Cristo. Ora, você vai lá na lei e você encontra o sábado. Quem era o sábado? Cristo. A pessoa de Cristo. Ele está dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Você vai encontrar o sacrifício de cordeiro. Quem era o cordeiro? Cristo. Cristo é o verdadeiro cordeiro tipificado na lei do Velho Testamento. Então, toda lei sempre vai levar a Cristo. Aí você diz, então nós temos que deixar os outros mandamentos. Não. Aí você tem que voltar para o que Jesus magnificou. Porque tomar parte da Bíblia não é tomar a Bíblia. Nós temos que tomar a Bíblia como um todo. E Jesus magnificou a lei dizendo, a Bíblia diz, a sua lei diz, não adulterarás. Mas eu vos digo, se você olhar uma mulher e cobiçar seu coração, já adulterou. A Bíblia diz, não matarás. Mas eu vos digo, se aborrecer teu irmão, se odiá-lo sem causa, já o matou. Entende, amados? Então ele foi o fim da lei, a finalidade da lei, porque toda a lei apontava para ele. Mas o que ele fez? Ele magnificou a lei. Ele tornou ela magnificada, muito maior do que a lei mosaica, do que foi a lei em Moisés. Amém? Então, isso conclui, amados, de que nem a lei nem os profetas acabaram em João Batista. Não. Duraram até João Batista, porque João Batista foi o último precursor, mais do que um profeta, que apontou a Jesus. Mas veja que as Escrituras apontam que houve em Atos 1 um profeta, que houve, eu não continuei lendo 1 Coríntios 14, eu estava dizendo a diferença entre profetas da profecia da igreja local e profeta revelador, que o apóstolo Paulo disse assim, que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Quer dizer, duas classes de profetas. Paulo dizendo em seus dias que o espírito dos profetas, aqueles que profetizam na igreja local, está sujeito ao profeta, o profeta revelador. Então veja, são as duas classes que estão no Novo Testamento. Entende? Então não é uma interpretação, uma narrativa, mas é apenas a Bíblia nos apontando que sim, houve profetas no Novo Testamento, há profetas para este dia, um último profeta em especial que queremos falar, e que só nega aqueles que querem se inclinar a estes profetas atuais que só vivem do seu dinheiro, vivem de pôr emoção no seu coração, que não combatem o pecado. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som. Com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Que vai te levar para o inferno o dia que você tiver que prestar contas a isso. Agora, é claro, como diz lá em Jeremias, no capítulo 44, quando Jeremias, um profeta, estava apontando isso ao povo, eles disseram assim, olha, nós ouvimos a palavra do Senhor que saiu pela sua boca, mas não obedeceremos a ti. Então, esses são os rebeldes que existem. Mas você não pode dizer que a Bíblia afirma que os profetas terminaram em João, porque não é isso que está lá, como nós acabamos de demonstrar. Agora, uma coisa que eu gostaria que você prestasse atenção, não é o nosso tema, mas eu gostaria de colocar aqui. Por que cremos num profeta? Como eu citei, nem os discípulos de Jesus reconheceram João Batista como um profeta. Jesus disse que ele era um profeta, João Batista disse, eu não sou. Jesus disse que ele era Elias, que havia de vir, João Batista disse, eu não sou Elias.
Nem os discípulos reconheceram João Batista como um profeta. Foi Jesus que disse aos discípulos: este é o Elias que havia de vir, se vocês querem dar crédito. Olha que coisa tremenda. Quer dizer, se nós recebêssemos um profeta, o reconhecimento de que ele é um profeta não viria de uma organização, não viria de uma denominação. Você está esperando o quê? Que o Edir Macedo vai dizer que o William Branham é profeta? Que a Agenor Duque vai dizer que o William Branham é profeta? Que o seu pastor denominacional vai dizer? Porque se ele disser isso, ele tem que se inclinar ao ensinamento bíblico deste profeta, que não vai permitir pregadoras em cima do púlpito, que não vai permitir você enriquecer com o dinheiro do povo, que não vai permitir você tornar a sua denominação o portal do céu e esquecer a Bíblia. Você acha que eles vão aceitar isso? Eles não vão aceitar isso, como os fariseus não aceitaram o discurso de João Batista, irmãos. Agora, quando Jesus veio, Jesus apontou para esse mesmo João Batista e disse: este é mais do que um profeta. De que igreja que ele veio? Qual foi a organização? Qual foi o curso? O seminário? Qual foi o fariseu que colocou a mão em cima da cabeça dele e disse: tu és profeta? Qual foi a vez que João Batista bateu e disse: sou profeta de Deus? Se eu sou profeta de Deus... Ele nunca fez isso. Muito pelo contrário, ele negou ser profeta, ele negou ser Elias. Elias, que está prometido 5 vezes na Bíblia. Isso gostando os teólogos ou não. Você vai ler 1 Reis. No capítulo 17, Elias o Tisbita vem para Israel para condenar Acabe e João Batista. Em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 15, está lá assim, ó: e os filhos, ali da escola dos profetas, viram que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu. Não era outro, era o mesmo espírito que ocupou Elias, o corpo de Elias, estava repousando sobre Eliseu. Quando nós olhamos na Escritura, São Lucas, no capítulo 1, a Bíblia nos diz que João Batista, quando o anjo está relatando o nascimento de João Batista ao sacerdote Zacarias, o anjo disse assim, ó: e ele virá no espírito e virtude de Elias e converterá o coração dos pais aos filhos. Só foi essa a obra. Ele converteu o coração daqueles do Antigo Testamento, dos santos do Antigo Testamento, à fé atual, para que os santos do Antigo Testamento ressuscitassem e aceitassem a mesma fé que os filhos estavam recebendo através da mensagem precursora e através do precursado, o Messias. Não ao contrário. E Jesus o apontou: este é Elias. Em Malaquias 4, está dizendo: eis que vos envio Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Veja que essa não foi uma obra de João Batista. João Batista converteu o coração dos pais aos filhos, mas Deus enviaria um outro Elias que converteria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Olha, uma obra dupla neste quarto Elias que haveria de vir e que é negado. O próprio Senhor Jesus Cristo, em São Mateus, no capítulo 11, São Mateus, capítulo 17, quando os discípulos chegam para ele e dizem assim: por que dizem os escribas que é mistério que Elias vem primeiro? Observe a resposta de Jesus. Olha, é só você observar. Jesus responde 2 coisas. Ele diz assim: a primeira, na verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. O que foi que João Batista restaurou? Jesus diz: Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí no versículo de baixo ele diz assim: mas eu vos digo, Elias já veio. Sabendo que essas manifestações, elas se repetem, como foi Elias, Eliseu, João Batista, o Elias de Malaquias 4 e o Elias de Apocalipse 11, que Elias e Moisés irão aos 144.000, você sabe muito bem que cada um deles tem o espírito de Elias e cada um deles tem que cumprir o seu ministério para o dia, ministério esse que é reconhecido por suas características. Os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, que Elias veio, mas foi rejeitado, não aceitaram. Mas isso não nega o que o próprio Jesus disse no versículo anterior: Elias virá e restaurará todas as coisas. A questão é que o Elias que virá é Malaquias 4, e o Elias que veio é Malaquias 3. João Batista convertendo o coração dos pais aos filhos e não ao contrário. Agora, quando Malaquias 4 viesse, ele faria essa obra dupla. Ele converteria o coração dos filhos aos seus pais e dos pais aos filhos.
Ah, olha que coisa maravilhosa. Agora, como nós sabemos quem é esse Elias? Porque muitos homens vieram por o nome de Elias no século XX, irmãos. John Alexander Doyle e tantos outros. Poderia aqui fazer uma lista de tantos que vieram, mas quando você olhar a característica desses homens, eles não batem com a característica dos outros homens que tiveram o espírito de Elias. Por exemplo, quando Elias veio, ele combateu Acabe e Jezabel. Ele combateu a pintura de Acabe. Acabe ter poder, Acabe ser a pintura de Jezabel, a Jezabel ser uma profetisa. Combateu as denominações do dia, a ponto que a voz teve que dizer assim, ainda há 7.000 que não dobraram seu dinheiro, os seus joelhos a Baal. Ele teve que combater a maneira como Acabe enriquecia a custa do povo. É muito atual. Para um negócio de voz, é muito atual. Quando Eliseu veio sobre o espírito de Elias, ele fez a mesma coisa com a Atália, ele fez a mesma coisa com os que ficaram, Jorão e tantos outros. Quando João Batista veio, ele fez a mesma coisa em seu dia, condenou Herodias e condenou o sistema religioso do dia, o poder israelita do dia. Se nós recebêssemos um outro homem com o espírito de Elias, ele deveria fazer a mesma coisa. Ele deveria combater as pinturas, deveria combater as mulheres no púlpito, ele deveria combater o sistema denominacional organizado. E não é isso que nós vemos nos profetas atuais. O que nós vemos nos profetas atuais é que eles enriquecem a denominação, é que eles ganham dinheiro em cima do povo, é que eles permitem depravação, eles anulam a Bíblia, têm aparência de piedade, mas negam a eficácia da própria Bíblia. Então, é o que eu sempre digo, amados, agora partindo para outro ponto. Se o Elias que nós queremos ser o Elias desse dia não é esse Elias, me deixe com ele até que o outro apareça. Porque até onde tenho visto, nenhum homem, nenhuma pessoa se encaixou no ministério profetizado na Bíblia, de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7, fora deste verdadeiro e único profeta. Restaurando o batismo, a ceia, o lava-pés, as doutrinas bíblicas esquecidas ou mal interpretadas durante o curso da Era da Igreja, que não é uma novidade. Ele veio ligar os pontos soltos através das eras. Não há nenhum outro homem que se encaixe nisso a não ser este. Agora, há um verdadeiro profeta após João Batista, como houve no Novo Testamento, e há para os nossos dias. Você tem duas opções. Ou você o aceita e se inclina a essa doutrina, ou você crerá numa mentira para satisfazer a sua concupiscência carnal, para satisfazer os seus desejos do seu intelecto. Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado e que mais desses assuntos nós traremos. Mas sempre que você ouvir que os profetas terminaram em João Batista, saiba disso. Se os profetas terminaram, Atos está errado, a profecia de Apocalipse 10, 7 está errado, né, porque é a vinda de um profeta, e a lei também terminou. Se a lei terminou, não existe pecado. Se não existe pecado, a graça foi nula e a cruz de Cristo foi inútil. O que é uma loucura nós afirmarmos isso. Amém? Deus te abençoe. Que o Espírito Santo guie a sua vida. Até a próxima.